Pessoal, peço desculpa, o vídeo interrompeu, então estou continuando o áudio anterior, o vídeo anterior ainda sobre Marx e o Estado, mas eu consegui explicar. Eu acho que quem está pegando esse vídeo não veja esse vídeo a partir de agora, veja o anterior primeiro. Essa é a segunda parte do vídeo sobre o Estado e Marx, que o Estado não é uma descoberta, é uma invenção. O Estado é inventado, o Estado é uma necessidade. Quando o homem chega a uma determinada fase em desenvolvimento das ferramentas de produção, né, em que, através da utilização social dos meios de produção, chega a um novo modo de produção, você passa da fase do comunismo primitivo. O comunismo primitivo é um processo que dura mais de 1 milhão de anos. Dependendo de quando você coloca a idade do surgimento da humanidade, 1 milhão ou 2 milhões de anos, né, pode ser 1 milhão ou 2 milhões de anos, o período em que o homem ficou sem classe social. Ao contrário do que as pessoas pensam, o homem viver sem classe social é muito mais natural do que com classes sociais. Viver sem o Estado é muito mais natural do que viver com o Estado. O Estado é uma criação necessária, mas artificial. Ele foi criado. Ele não sai da cabeça, ele não é uma racionalização do espírito humano. Ele é uma criação histórica. Então, da mesma maneira que ele foi criado, ele pode, não a partir de um querer, mas a partir de mudança das condições sociais, também deixar de existir, né? Isso é a grande descoberta de Marx. Marx vai inverter o hegelianismo ao fazer com que a realidade não provenha da ideia, né? O hegelianismo, a base do hegelianismo é que a razão se desdobra no mundo, a supra-assunção da razão é na história, mas lá no final ela tem que se reencontrar consigo mesma. O Marx vai mostrar que esta razão, na verdade, é uma abstração das razões humanas, né? Que não existe razão fora do mundo real dos homens, né? Essa razão é a racionalidade das várias razões humanas, e que esse homem também só existe refletido no outro homem. Não existe esse homem único fora da humanidade, né? Esse homem são vários homens em si, né? O homem é sempre uma relação com outro homem. Não existe um homem que se perfaça da sua própria cabeça. O Marx é imanentista, né? Então, a partir disso, tudo que é humano é histórico, é construído a partir desse coletivo, desse perfazer permanente, coletivo e cotidiano do homem, né? O trabalho é a condição necessária imposta pela natureza ao homem. A primeira relação do homem com a natureza é sempre uma relação de trabalho. A relação do homem com a natureza é uma relação de indústria, de transformação incessante da natureza. Tanto que o Lukács depois vai construir as três instâncias ontológicas. A instância mineral, que é o eterno vir a ser, o eterno permanecer de si mesmo, né? A transformação do mineral, do reino mineral, é sempre feita por outros, pela temperatura, pela pressão, por fatores externos, né? O reino ontológico animal, que é o eterno perfazer de si mesmo, o eterno repor de si mesmo, né? Você pegar uma colmeia de abelhas hoje, daqui a 1 milhão de anos, o trabalho será o mesmo. E o reino ontológico humano, que é o eterno fazer-se outro, o eterno devir, né? O trabalho sempre cria novas condições, novas necessidades, uma nova humanidade, então uma nova percepção de si mesmo, novas formas de socialização. Marx, muito antes da globalização, já pensava essa potência revolucionária no trabalho, como o trabalho sempre leva a uma humanidade renovada. Então, o que ele faz diferente é que o Hegel, a razão, vai encontrar-se consigo mesmo lá na frente. O Marx não tem isso. Mesmo o comunismo será uma fase transitória da humanidade. O socialismo é uma fase transitória para o comunismo, e o comunismo lá na frente é uma fase transitória também. O que vem depois, nós estamos apenas arranhando a história para saber. A dialética marxista é uma dialética que consome a si mesmo, né? Tudo que é sólido desmancha no mar. Então, a grande novidade de Marx é esse pensamento ultra-revolucionário que não tem um fim teleológico, não tem um fim, não tem uma realização da razão no mundo, né? O comunismo não é a realização da razão no mundo, mas um movimento real, concreto, dos trabalhadores se emancipando da opressão e do trabalho alienado. Então, surge o Estado, né? O Estado é criado dentro ainda do modo de produção escravocrata ou modo de produção asiático, dependendo de como for organizada a sociedade. Em outra, a diferença de um para outro é que no modo de produção escravocrata, o escravo também é um produto vendável, fungível, trocável, intercambiável, e no modo de produção asiático, inclusive se criam castas, os escravos são propriedades
de um Deus, de um faraó, que é um Deus encarnado, é a encarnação do Estado. Então é uma sociedade um pouco diferenciada, né? É um pouco, você não consegue entender muito bem a Índia se você não lê sobre o modo de produção asiático. Em Marx você não consegue entender o Egito, se fala em escravidão no Egito, mas na verdade o que existe no Egito é o modo de produção asiático. Os escravos são escravos do faraó, que é a encarnação do Estado, o Estado dividido em castas. Você olha para a América Latina e tem muito mais a ver com isso, o modo de produção asiático, o modo de produção escravo, em que os escravos também são produtos. De qualquer maneira, seja no modo de produção asiático, seja no modo de produção escravo, você tem que ter uma polícia, você tem que ter um exército, tem que ter um tribunal, você tem que ter aparelhos coercitivos para manter aquela coesão, porque as pessoas não se submetem pacificamente. A gente até olha a sociedade brasileira e acha que a coerção de classe é pacífica, mas a polícia está aí para não tirar dúvida de que não é. A polícia existe para manter o negro submisso na favela, para tirar, caso a classe trabalhadora se insubordine, para bater na gente nos atos, nas manifestações. A polícia não é um órgão pacificador, a polícia é um órgão opressor de classe. Então Marx vai retirar, inclusive, essas ingenuidades e essas, digamos, mistificações e mitificações do Estado na sua análise. Por isso que o Marx é tão perigoso, por isso que o Marx é tão forte na sua análise. Então o Estado, ele nasce desde sempre como órgão de opressão de classe. Por isso que enquanto houver o Estado, não pode haver democracia real. Por isso que Marx é um defensor da democracia radical de massas. Não à toa Marx fala que a emancipação da classe trabalhadora tem que ser fruto da própria classe trabalhadora. Não é de fora, um messias, um tutor, um gênio, um grande líder que vai emancipar a classe trabalhadora. A classe trabalhadora se auto-emancipa, auto-emancipação humana, ou jamais será emancipada. Inclusive, aí também é hegeliano, Marx vai ver na classe trabalhadora essa função por uma questão de que o sofrimento da classe trabalhadora é um sofrimento universal, universalizado. A classe trabalhadora simboliza o sofrimento universal de classe. E mais uma questão, no capitalismo, essa classe trabalhadora, ao se emancipar, ao contrário da burguesia com relação ao feudalismo, que é uma minoria que vence uma minoria e se transforma na nova minoria privilegiada, essa classe trabalhadora, ao desbancar e ao retirar do Estado a classe possidente, a classe burguesa, ela não tem mais como manter a dominação, ela tem que extinguir e extirpar a dominação de classe de uma vez por outra. Então, as condições da sua vitória são as condições de que se acabe para sempre a dominação de uma classe para outra. Essa também é outra grande novidade do Marx. As duas grandes novidades do Marx: o Estado não surge, o Estado não é filho da razão, o Estado ele não nasce, o Estado não é descoberto, o Estado é uma criação. O Estado é uma criação através da violência, da coerção, da imposição. Ele não é a representação da alma, da espiritualidade, de um contrato, de um acordo. Ele é um órgão de opressão de uma minoria sobre uma maioria. Essa é a primeira grande sacada de Marx. A segunda grande sacada é que, sim, dependendo das condições estruturais, sociais, de trabalho, de evolução da produção, pode-se chegar a uma sociedade sem classes em que o Estado deixa de ser necessário. Entendemos até aí? Conseguimos captar até aí? Por isso que o Estado, para Marx, ele pode ser colocado num museu como o arado de madeira, como o moinho de vento, com uma série de coisas que deixam de ser necessárias. Essa é outra grande sacada de Marx. É lógico, para as pessoas que vivem mitificando o Estado, que acham que o Estado é uma necessidade, que mesmo na esquerda, que o Estado é o provedor, que o Estado é o regulador, que o Estado é que vai nos salvar, esse pensamento é um pensamento inalcançável. Tem que se desmitificar a figura do Estado, entender a figura do Estado como agente de coação, órgão repressor de classe, para se poder alcançar a ideia de que sim, a gente pode viver sem o Estado. Não amanhã. Essa é a grande... outra grande sacada do Marx. Eu acho que até a gente foi entender como o Estado é criado, qual a função do Estado, o Estado como órgão dominador de classe, entender que, ainda que ele seja um órgão dominador de classe, há vários tipos de Estado, a dialética não é uma simplificação, uma vulgarização, os vários tipos de Estado
dependendo do grau de luta e de organização da classe trabalhadora, eles são mais úteis ou menos úteis a essa classe trabalhadora. Então a gente tem que defender sempre a democracia burguesa contra qualquer forma de avanço do fascismo ou da arbitrariedade ou de qualquer tipo de tirania. Isso está em Marx, isso não é invenção do Roberto Monsanto, isso está em Marx. Marx não fala do fascismo, que ele não foi contemporâneo do fascismo, ele fala do Estado prussiano mutatis mutandis. Você aplica o fascismo e entende isso, né? Então, efetivamente, uma democracia burguesa, um Estado democrático de direito, onde a gente tenha todas as garantias, é muito mais interessante para a gente do que qualquer estado de tirania. É onde, efetivamente, a luta da classe trabalhadora pode cada vez mais se ampliar e a gente ir ampliando a democracia até chegar ao socialismo, né? Então, entender isso, né? Sobre as diferenças entre Marx, os comunistas e os anarquistas. Voltando aqui ao Lenin, né? O Estado da Revolução, a pergunta que os alunos me fizeram em aula foi: bom, então anarquistas e comunistas têm um objetivo comum. Verdade, têm um objetivo comum. A forma de analisar o Estado, a tática e a estratégia que são diferentes. Primeiro, porque o marxismo ele é muito mais complexo e muito mais eficaz na análise da sociedade do que a teoria anarquista, que é uma coxa de retalhos, né? Você pega vários teóricos que falam coisas muito diferentes, mas que efetivamente não tem uma estratégia definida para acabar com o Estado capitalista. A autogestão é uma coisa interessante, mas a autogestão dentro do capitalismo ela é subordinada ao capitalismo, né? A ideia anarquista é da da abolição imediata do Estado. E a ideia comunista é a extinção gradual do Estado. São coisas distintas, né? Tanto que o anarquista prega o terrorismo individual e o marxista é contra. Por que é contra? Porque não considera que efetivamente o terrorismo individual vai alcançar uma propagação de uma revolta de massa na qual voluntariamente as pessoas se subordinem e o Estado caia. Essa é a ideia da estratégia, da tática anarquista que o Marx sempre combateu. Marx sempre foi pela organização da classe trabalhadora, né, um trabalho de luta ideológica, de que a classe trabalhadora se reconheça como classe, ele tem que se organizar, tem que trabalhar com formação, tem que trabalhar na disputa de consciência para chegar a um estágio tal de organização da classe trabalhadora que ela possa disputar o Estado e aí sim chegar um dia à sua hegemonia no Estado, né? Então, assim, pro anarquista, através da explosão espontânea da massa, que pode se dar através de atos individuais de terrorismo, você pode chegar a um estado em que não haja mais o Estado. O Estado é um mal, ele tem que ser abolido de uma vez para todos. Para o socialista marxista, não. Muito pelo contrário. Você tem que trabalhar em todas as instâncias do Estado. Por isso que o anarquista é contra partido, o comunista não. O anarquista trabalha com o sindicato, os anarco-sindicatos. Os socialistas também. Só que pro socialista, o órgão de coesão máxima da classe nunca será o sindicato, mas sim um partido político organizado, porque você tem que ter um aparelho ideológico para disputar as estruturas de poder. É uma forma de ver a luta de classes completamente diferente da forma de ver a luta de classes do anarquista. Inclusive, Lenin diz que o anarquismo tem muito do liberalismo, porque passa uma ideia de liberdade que é individualizada, ou seja, que é individual, e que não está linkada, ou não está coligada com a ideia de que a emancipação nunca é individual, mas é sempre coletiva, é uma emancipação de classe. Então, efetivamente, se é uma emancipação de classe, ela tem que ser alicerçada na organização da classe. A liberdade humana individual está ligada ao fim das amarras concretas reais, das algemas, dos grilhões concretos e reais, que são algemas e grilhões de classe. Então, efetivamente, não é de uma explosão espontânea e de uma hora para outra, sem organização, que o Estado vai cair e a gente vai reorganizar toda a produção, o que é um trabalho muito denso, muito complexo, muito complicado, que tem que ser feito por dentro do Estado, né? Aí surge, inclusive, o conceito que hoje não é debatido e que as pessoas têm muito medo de ditadura do proletariado, porque parece que o Marx está defendendo uma ditadura. Mas se você não entende que no Marx todo Estado é uma ditadura, quando ele fala de ditadura do proletariado, ele está sendo realista politicamente. Ele está dizendo o seguinte: usaram o Estado sempre contra a gente, precisamos usar o Estado contra a burguesia. É isso que o Marx está falando. Marx não está dizendo de abolir a liberdade de expressão,
Marx não está falando sobre censura, Marx não está falando sobre caçar as individualidades, de censurar a escola, censurar a obra teatral, não é nada disso. Está dizendo o seguinte, bem, se chegamos no Estado, não podemos fazer, por exemplo, como o PT fez no poder, em que delegados da Polícia Federal pegavam o retrato da Dilma, botavam como alvo, davam um tiro e ficavam impunes. Se a gente alcançou o Estado, esse Estado tem que ser utilizado para os objetivos da classe trabalhadora, que é a grande maioria. Então a ditadura do proletariado seria pegar esse Estado, que sempre oprimiu a maioria, e começar a oprimir a minoria. Oprimir a minoria, essa ideia é uma ideia progressista? Sim, pode ser. Dá um exemplo. A reforma agrária na Venezuela foi feita com o exército. Você não vai fazer reforma agrária no Brasil simplesmente com a lei. Você vai ter que ter aparelhos repressores de Estado do seu lado que garantam essa reforma agrária. Você acha que algum dia, se a gente tiver reforma agrária no Brasil, a gente vai acabar com esses grandes latifúndios, que são maiores do que muitas cidades, simplesmente com uma canetada? Se a gente não tiver um exército todo ao nosso lado, que garanta, por exemplo, que a gente faça a repartição das terras, nunca vai ter reforma agrária no Brasil. Então Marx está falando de realismo político. As pessoas têm muito medo da palavra ditadura porque não entendem como Marx joga dialeticamente com essas palavras. Efetivamente, quando ele fala ditadura, ele está falando que todo Estado é uma ditadura. Então, mesmo a democracia burguesa é uma forma de ditadura de uma classe sobre a outra. O que a gente tem que fazer é reverter essa ditadura, mantendo os direitos democráticos. Como é reverter essa ditadura? A gente pega os aparelhos ideológicos, os aparelhos repressores de Estado e coloca contra os nossos inimigos. Vamos baixar a taxa de juros. Vamos, por exemplo, quer ver um exemplo de um ato repressor do Estado contra a minoria privilegiada? Vamos baixar a taxa de juros no Brasil. Vamos colocar a taxa de juros constitucional de 1% ao ano. Os bancos não vão aceitar. Beleza. Tipifica como crime e bota na cadeia que cobrar taxas de juros maiores que as permitidas pelo Estado. Isso é um exemplo claro, né, de que como a gente pode usar o Estado para reprimir uma minoria que se aproveita da maioria, né? O que não tem nada a ver com tirania, com tortura, com nenhum tipo de ação, por exemplo, fascista. Então, é difícil entender Marx sem entender o hegelianismo, né? Porque senão você se assusta com a palavra ditadura e pensa que ele realmente está querendo uma ditadura fascista, uma ditadura prussiana, uma ditadura no estilo da Alemanha, quando não é nada disso. Muito pelo contrário, é utilizar os aparelhos de Estado contra a minoria para acabar com os privilégios, o que efetivamente numa luta, né, de uma maioria com uma minoria, se você não fizer, a minoria vai tomar o poder e vai ela te reprimir. É só olhar como o Estado está sendo usado agora pelo Bolsonaro para retirar o direito de todo mundo. Eu acho que eu expliquei mais ou menos a ideia de ditadura do proletariado em Marx, que é uma ideia muito complexa, uma ideia hegeliana e que não significa uma ditadura aberta, no sentido, por exemplo, das ditaduras latino-americanas, de prender, de torturar, de matar. Não é nada disso, é uma ideia hegeliana e é um termo tão complicado que muita gente simplesmente aboliu falar nele porque não quer falar do Estado. É como se o Estado fosse efetivamente a personificação da ideia ou da igualdade, quando não é. Mesmo os gramscianos que usam o conceito de Estado ampliado não podem desconhecer que mesmo em Gramsci há a análise do Estado como órgão de coerção de uma classe sobre outra. Basicamente é isso, eu acho que eu expliquei, né? Deu aí quase 40 minutos de vídeo para explicar o que é o Estado em Marx, esses conceitos complexos e complicados, né? Socialismo, anarquia, socialismo, comunismo. Anarquia, eu não sei muito bem explicar a anarquia, porque eu, como marxista, dissinto de que se pode chegar a esse Estado, sem estágio de sociedade, sem Estado, sem passar por um processo mediano, um processo, como se fala, uma etapa média chamada socialismo. Eu não acredito que se saia do capitalismo direto para a anarquia, que seria uma anarquia comunista, porque não tem mais classe social, tem autogestão. Na ideia comunista, na ideia socialista, você sai do capitalismo, você chega através de uma revolução. Revolução aqui eu estou falando não de luta armada, estou falando de que uma classe social oprimida se estabeleça no poder e use o poder contra a classe, contra a minoria opressora e passe efetivamente a utilizar esse Estado para reverter os privilégios dessa classe opressora. Você precisa desse estágio transitório entre o capitalismo e o comunismo, porque você não pode sair de um estágio
primitivo se comparado com o comunismo da sociedade e chegar imediatamente no dia seguinte ao comunismo. Primeiro porque a própria psicologia humana é uma psicologia social. Então você não vai produzir um homem novo do comunismo de um dia para o outro. Você vai ter que ter uma sociedade transitória em que as pessoas se acostumem que o valor das pessoas não é um valor fetichizado, né? Em que você acabe com a alienação do homem pelo homem, que você a exploração do homem pelo homem e a alienação do homem em seus vários aspectos para chegar numa sociedade mais avançada. Isso necessita de uma fase transitória, necessita de um Estado organizado para esse fim, necessita de um Estado que pegue toda a organização social que é feita para produzir valor e transforme na reprodução social ampliada do homem com vistas a elevar o próprio homem. Isso não é em um dia, isso não é em um ano. Quando Marx fala em transitoriedade, muita gente achou que a transitoriedade fosse 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei. Depende da conjuntura histórica e real concreta. Por isso tem toda uma discussão sobre a União Soviética, se foi socialista ou se não foi, eu defendo que foi, mas se baseia nessa ideia da transitoriedade, de achar que a transitoriedade é sempre muito pequena, né? Importante falar que para Marx a revolução sempre seria mundial, nunca seria na União Soviética, nunca seria no elo mais fraco da cadeia, mas seria para outro vídeo e para outra discussão. Beleza? Um abraço, saudações comunistas.